Alô pessoal, alô galera. Hoje venho trazer um vídeo que só se pode fazer uma vez na vida. Hoje é o dia dos 50 anos. Faço 50 anos. Queria falar sobre isso. Em primeiro lugar, 50 anos, na minha opinião, é o número redondo principal da nossa vida. É aquele momento em que nós sentimos que já não temos assim tanto tempo. Aos 40 anos não senti isso e muito menos antes. Quando eu fiz 10 anos, nem reparei que passei de um dígito na idade para dois dígitos. Aos 20 anos foi assim uma espécie de entrei na vida adulta, embora ainda não tivesse a viver como tal. Há muita gente que sim, eu não, mas já estava a fazer coisas, pelo menos em certas áreas da minha vida já estava a ter uma vida como adulto. Aos 30 anos senti que foi o início da maturidade, embora ainda não me sentisse muito maduro. Aos 40 anos sim, embora essa maturidade tenha vindo dentro da década dos 40 anos, mas aos 40 anos senti que estava a chegar a essa fase. E agora, aos 50 anos, pelo menos eu sinto que estou a começar a. Já passei a parte da maturidade, já, já sei o que é isso. Nos 40 ainda não sabia bem, mas aos 50 anos já estou a descobrir a identidade e o propósito da vida, visto que há aquele sentimento, mesmo sabendo que existe uma grande possibilidade de viver ainda muitos anos, mas há aquele sentimento de querer, de uma vez por todas, começar a pensar na identidade e no propósito pessoal e no, na década dos 40 anos, nestes últimos 10 anos, preparei-me com mais afinco para esse fim. Eu, resumindo a minha vida até agora, a grande, as grandes áreas a nível profissional que, que em número de anos, pelo menos, foram mais marcantes foi a questão de ter sido professor em todas as áreas. Não, falta só o nível 8 europeu, portanto, desde o nível 1 até nível 7, e não consegui o nível 8 porque não atingi o nível de estudos suficiente, e mesmo que tivesse conseguido também não era certo, era uma questão de ser convidado ou não, mas estaria mais próximo. A nível dos estudos, também percorri todos os níveis de estudos até ao nível 8, embora o nível 8 não tenha terminado, mas fiz a parte curricular que permite dizer que tenho formação nível 8. E a parte de empreendedor em número de anos na área das tecnologias de informação e também da multimédia, mas tive muito mais anos nas áreas das tecnologias de informação, nomeadamente desenvolvimento. Todo o meu, posso dizer, todo o meu percurso profissional foi como freelancer, portanto estive naquele quadrante de trabalhador autónomo, embora sem grande escalada. Estive sempre como trabalhador independente, empresário em nome individual, trabalhador autónomo, sem nunca
ter um empregado propriamente dito. Nunca tive um empregado. A nível de outras coisas que eu também fiz com menos anos, com menos destaque, atenção que eu dei o destaque pelo número de anos e não pela importância. Não considero, depois eu explico porquê. Mas também, com menos anos, eu tive uma sociedade por cotas em que comercializava artigos para a informática, nomeadamente computadores, periféricos, acessórios, e o grande erro desse negócio foi, tirando as questões societárias, foi a nível de não ter entrado nos serviços. Não, foi uma decisão e haveria possibilidade disso. Não consegui ter essa visão, talvez por comodismo, por estar a dar dinheiro, por aquela altura ser uma altura em que apenas a venda teria muitas possibilidades de lucro. Também as minhas paixões de infância e adolescência também destaco com menor número de anos a questão da comunicação social, em que criei revistas e artigos nas áreas que eu gostava na altura, que era a área dos videojogos e de programação. E depois, mais tarde, em 2013, 2014, como um hobby, criei, principalmente em 2014, foi o ano em que dediquei mais tempo a esse hobby, mas tem vindo até aos dias de hoje de alguma maneira, nas áreas, em todas as áreas genéricas, incluindo também as mesmas que tinha começado. Depois, a parte de música. Eu toquei órgão e era grande entusiasta em relação à música do mercado da altura. Tive um período bastante ativo até aos 13 ou 14 anos, e depois, naqueles anos de 2004 e 2005, também tive. E deixei adormecer muito essa área, mas no fundo, se calhar, as áreas que eu gostaria mais de ter seguido durante a minha vida até aos 50 anos, a nível de sonhos, seria a área da criação de videojogos, que cheguei a estar perto de atingir alguma coisa, mas ficava sempre preso a alguma coisa. Queria desenvolver capacidades e acabava por não realizar os projetos até ao fim. Mas foi muito bom para mim. A criação de revistas também acabei inicialmente por falta de... Na altura nós apenas tínhamos uma máquina de escrever, tínhamos uma revista alemã para fazer recortes, não tínhamos máquinas fotográficas, nem hipótese de ir ter com os artistas para tirar fotografias diretamente, também devido à idade, e na altura em Portugal os artistas ainda não vinham cá, quase nada, e os computadores já tínhamos, mas a impressora que eu tinha era uma impressora térmica, com uma qualidade de impressão parecida àquelas piores notas ou faturas que nós recebemos, que ficam na nossa carteira 10 dias e começa a desaparecer. Era a qualidade de impressão do que eu tinha. Então era tudo muito feito à mão e com máquina
daquelas máquinas de escrever antigas que muita gente dos mais novos nunca viram. E então esse projeto acabou por ter muito amor, mas pouca expressão. Também iniciei a escrever nessas idades alguns projetos de livros que ficaram no primeiro, segundo, terceiro capítulo e não desenvolvi muito mais, e dei conta que já perdi então esses projetos, mas sei mais ou menos, se eu quisesse acabar, eu conseguiria fazer essa obra até ao fim. Existe um deles que eu desejo fazer, mais nenhum desejo fazer, embora me lembre, porque não me sinto motivado. O meu contexto atual não me dá vontade de terminar os outros. É só um deles é que eu gostaria de fazer. Depois eu tive nos Juarez das BBS, naquelas idades dos Juarez e BBS, porque as BBS entrei mais tarde, mas nos Juarez eu tive entre os 14 mais ou menos até aos 18, 17, 18, e nas BBS eu comecei com 17 e terminei com 18, embora aos 19 eu também tenha tido ali umas semanas em que tenha entrado. Depois deixei essa atividade que não é uma atividade propriamente que diretamente fosse benéfica, mas dotou de algumas habilidades e de algumas experiências que não teria tido de outra forma, e deixei essa atividade porque conheci um negócio daqueles de marketing multinível, e estive a desenvolver entre os 17 e os 18, e por causa do networking, eu, como tinha muitos clientes na parte do Horas, fiz networking mais direto em vez de ser só por carta. Eu cheguei a ir muitas de autocarro para visitar muitos desses contactos que eu tinha, e esses contactos depois deram-me outras experiências. Não consegui desenvolver assim uma rede muito grande. Também tive alguns azares alguns azares de percurso, e houve um dos contactos que me levou a fazer um curso de sucesso através da comunicação. Na altura não sabia que precisava daquilo, mas entrei no curso, e esse curso fez-me conhecer certas pessoas, e então fui viver um ano para a Dinamarca, para Copenhaga, para ajudar a mesma organização que estava lá em Lisboa, e esse ano foi determinante para a minha vida, e neste momento ainda é. Aprendi muita coisa lá, e soube que teria a possibilidade durante a minha vida de aprender muito mais, visto que não houve tempo para aprender naquele ano, porque ainda era muito iniciante. E depois fiquei a minha vida toda, que eu depois vou ainda falar neste vídeo, e não tive vontade nem tempo, e não priorizei esse desenvolvimento de algumas competências, e é algo que só nos 49 anos, ou seja, meses atrás, é que comecei a recordar, a tocar naquilo outra vez, e a virem as memórias à ideia. São situações que têm a ver com a vida, com os negócios,
organizações, empresas e principalmente isso. Sobre então a minha vida desde os 18, 19 anos. Pronto, a minha vida entre os 18 e 19 anos até aos 45 resumiu-se naquilo que eu fiz, que eu falei, referi no início do vídeo, que agora já vai em 15 minutos. Naqueles primeiros minutos eu falei que abri uma loja de informática, que depois transformou-se numa empresa e a mesma loja. Depois houve uma altura que deixei de ter a loja e ficou tudo focado naquele espaço da empresa. Era uma sociedade por cotas. Estive naquela vida, portanto, até aos 18, 19, 94, foram cerca de 2 anos e meio ou 3, portanto já devia ter 21 ou 22. E nessa altura, quando deixei a empresa, principalmente por problemas com os sócios, não quer dizer que tenha rancor deles, mas foi principalmente por causa disso. Eu entrei na universidade para entrar num bacharelato e decidi criar o meu negócio parecido, também nesse ano de 97, e esse negócio também era uma sociedade por cotas, e fiz mais ou menos a mesma coisa que fazia no outro, só que tive um início em que tentei comercializar software numa altura em que a lei do software em Portugal ainda não estava bem estabelecida, mas estava muito perto. Tentei comercializar videojogos e aplicações e ser representante de uma marca alemã e espanhola, e depois houve uma altura que eu também, muito mais tarde, já em 2015 ou 2016, também tentei ser representante de outra marca de software, mas nunca foi grande, nunca tive grande expressão. A expressão que eu tive, a maior expressão que eu tive foi no ano de 98, nas revistas de nicho que anunciavam bastante, mas acabou que, lembro-me de uma revista, depois de eu ter desistido dessa área de negócio do software e ter apostado 100% no hardware de informática, uma dessas revistas que eu estava, fui a uma loja e comecei a folhear a revista e vi lá que havia um artigo a perguntar onde é que está a empresa dos videojogos de uma marca em questão, e ficou assim. Portanto, pelo menos o mercado gostava da ideia. Se calhar não havia clientes suficientes. Os produtos estiveram à venda nas principais lojas em Portugal, só que não houve muitas vendas. Depois de terminar o bacharelato, entrei na licenciatura e nessa área, nessa parte em que estava a terminar, estava naquela parte em que estava a terminar o bacharelato e estava a começar a licenciatura, eu comecei a ser formador com a influência de um colega desse bacharelato, dessa licenciatura. Ouvia conversas de corredor, e como eu ainda vivia na casa dos pais, o valor hora que pagavam como formador
para além de já ganhar alguma coisa com a empresa, e já poder ter uma vida mais parecida a ser autónomo, mas realmente tornei-me autónomo ao ser formador e a ter um horário bastante grande nessa área, e ao mesmo tempo fiz candidaturas também para trabalhar na área das tecnologias de informação, que nessa altura era fácil entrar, e até davam cursos, mas eu, como tinha a formação, o treinamento como formador, acabei que sempre que ia a alguma entrevista dessas áreas eu dizia que não conseguia trabalhar o tempo todo, mas que poderia trabalhar como trabalhador independente ou empresário em nome individual, e então entrava nos projetos e tinha flexibilidade de horários, e fui trabalhando nas duas áreas. Fui fazendo a carreira nas duas durante até aos 44 ou 45 anos, que foi a altura em que mudei para o Algarve. Eu toda a minha vida sonhei em viver no Algarve, não sei porquê, e concretizei nessa altura de 2019, em agosto de 2019, devia ter 44 ou 45 anos, por aí, sim, mais ou menos, e se calhar essa decisão naquela altura também foi por já estar a pensar sem saber, já estava a pensar em dedicar a minha vida à identidade, agora que o auricular, à identidade e ao propósito. Tenho que procurar então, deve estar aqui preso aqui. Onde é que se meteu o auricular? Não caiu no chão. Onde é que está o auricular? Está agora. E voltei, isto foi difícil de encontrar, mas consegui encontrar. 22 minutos de vídeo, já está grande. Portanto, a minha vida quase toda resumiu-se numa primeira fase até aos 22, 23 anos, em que estava a viver principalmente dos meus sonhos e das minhas decisões sem grandes preocupações, porque também vivia na casa dos pais, etc. Depois, ainda vivendo na casa dos pais, entrei nessa área da formação e como trabalhador independente, e na formação também era trabalhador independente, empresário em nome individual. Entretanto, fechei a empresa, também lá para 2002 ou 2003, e foi quando comecei a desempenhar esses serviços, e comecei a ter uma segunda fase da minha vida como autónomo. A minha vida tornou-se um bocadinho mais automatismos, portanto a vida passou muito rápido, enquanto até aos 22, 23
a minha vida foi bem vivida, mas quando passava um ano ou dois parecia que passava muito tempo. Depois, entre os 23 até aos 45, a vida passou muito rápido. Até aos 50, poderei dizer isso. E fui desempenhando muito esse trabalho. Fui estudando, e depois também ia estudando, e continuo a estudar, só que agora não formalmente. E desde os 45 até agora estive a viver no Algarve. Tornei uma das razões que me fez vir tão tarde para o Algarve, apesar de ter sonhado com isso, e muita gente pode-se lembrar de eu ter falado que um dia ia viver no Algarve, às vezes falava isso a certas pessoas, algumas delas até não eram assim muito importantes para mim, eram colegas e tal, mas ia dizendo isso. E em primeiro lugar, aqui na área onde eu vivo, a internet em fibra óptica só veio em 2018 ou 2019. E mesmo assim é só uma entidade, uma das operadoras que chega aqui. Tirando isso, é por satélite. As minhas experiências quando vinha cá aos fins de semana era que a internet por satélite que eu tinha aqui era muito lenta e que eu não conseguia trabalhar normalmente. E então mal teve a pouco tempo depois de ter essa hipótese, a passado pouco tempo mudei-me para cá. Depois tive que fazer uma operação para me poder estabelecer aqui, no sentido de obras mas essa parte das obras principalmente através do meu pai. Eu também ajudei um bocadinho, mas não, nem tanto, porque ele também veio viver para o Algarve poucos anos antes. Então ele foi desenvolvendo essa atividade de tornar mais habitável a casa que antes era praticamente uma ruína, estava perto disso. As pessoas que passavam na rua até já diziam que era uma ruína, mas era só pelo aspecto, porque ainda dava para pernoitar cá. Mas não era propriamente igual a Lisboa. E continua a não ser, mas a nível de habitabilidade é neste momento igual a Lisboa, dentro das suas diferenças. E a nível também fiz investimentos a nível de poder-me estar estabelecido aqui sem trabalhar durante algum tempo. Eu também fiz um pé de meia e umas operações para conseguir fazer isso, para ser possível. A nível de Lisboa, eu vivia então em Lisboa até aos 44, 45. E qual é a grande diferença? Vivendo em Lisboa o tempo todo, só indo de férias para a terra do pai e para a terra da mãe, eu tinha a noção que o normal deste mundo era a vida de uma cidade grande, em que não tinha muito contato com a natureza e só poderia ter algum contato com os outros tipos de áreas não urbanas quando fazia alguma viagem pelo país ou até pela Europa e quando vinha para a terra dos pais. Que sempre tive presente nas duas terras, mas depois o Algarve acabou por ser onde eu vinha mais a partir de uma certa idade, por diversas razões. A terra da mãe acabei por ir lá muito menos vezes e neste momento já não vou lá há alguns anos, sei lá, 2, 3 ou 4 anos que já não vou lá. Mas quando eu fui lá nessa vez,
eu já não ia lá há muito tempo, embora eu não conheça nada daquilo, mas sinto que sou de lá. Portanto, da mesma forma que eu sempre senti que era do Algarve, ainda mais forte. Eu talvez goste mais do Algarve porque sempre tive mais vivências de diferentes géneros pelo Algarve e muito menos por lá. Por lá era muita natureza e não via que seria possível ter lá uma vida parecida à que tenho no Algarve. Embora o mundo tenha mudado desde aquela altura, mas a imagem mental ficou. Mas eu sei que se eu fosse viver para lá, para o distrito de Viseu, também ia ter uma boa qualidade de vida, de certeza. As dificuldades seriam as mesmas para me implementar, mas embora lá seja menos povoado do que esta área, mas dava para ter uma vida tão boa como aqui. Pode, claro que há diferenças, aqui é um bocadinho mais quente, lá é um bocadinho mais frio, tem umas certas diferenças. A nível destes anos que estive no Algarve, continuando, passado pouco tempo de ter vindo para cá, começou aqueles anos do Covid e talvez por causa disso eu entrei um bocadinho eu pensava na altura que era do trabalho, de ter tido muitos anos de trabalho, bastante, às vezes das 8 da manhã até às 23, até à meia-noite, sempre a trabalhar e a ter uma vida passou, porque no fundo estes anos passaram super rápido, é como a vida passou por mim e eu nem dei conta, que é o que acontece talvez com a maior parte das pessoas. Então eu vi-me sem fazer nada em relação ao que eu tinha, e meteu-se o Covid, tive a curar certas mazelas e descobri que tinha certas coisas que também tive que não tinha nada a ver com o que eu pensava, tive que curar. Comecei a pensar em mim, a minha identidade comecei a conhecer-me. Isso não quer dizer que aconteça com toda a gente que tenha 50 anos, mas por causa disso tive uns anos a conhecer-me. Tive medo do Covid, se calhar pensava que era o fim do mundo, não soube aproveitar bem em certas coisas. Eu podia ter aproveitado para entrar em modo caverna, embora eu tenha estado em modo caverna, mas para poder estar em modo caverna 100%. Ocupou-me bastante durante uns tempos que voltei a ser convidado para ser formador à distância, naquela altura. Consegui entrar em certos projetos que eu sonhava entrar, que os meus colegas entravam e eu nunca consegui entrar, fui convidado para isso, provavelmente por estar toda a gente muito ocupada e eu ser eventualmente o próximo da lista que eu antes se calhar só faltava ser mais um ou dois para eu entrar e acabava por não entrar, então tive essa oportunidade. Mas depois, entretanto, os meus familiares mais próximos foram falecendo, nomeadamente a minha mãe e a minha tia, mas depois a minha mãe, ainda viva, também teve problemas de saúde e eu desisti de dar formação, que também parece que não, mesmo em casa, ocupava-me muito tempo e não me permitia fazer certas coisas, mesmo com as horas de contacto, mesmo sendo poucas, sendo 1 hora de manhã e 1 hora ou 2 à tarde, mesmo assim, às vezes aquela hora não dava, tinha que pedir para fazer uma pausa, para voltar um bocadinho mais tarde, e então depois decidi desistir. Terminei só algumas coisas que tinha que terminar e desisti até hoje. Fico já há alguns anos que não, poucos anos, 1 ou 2 que não dou, ainda, neste momento nem tenho atividade
atividade legal para exercer, embora pudesse abrir num dia eu pudesse voltar a abrir facilmente. Tenho recebido convites, não é por falta de convites, mas eu sei que aos poucos também vou sendo esquecido. Ainda a maior parte deles tem a ver com os vastos anos em que eu tive pelo menos 20 anos em atividade. Em atividade grande mesmo, 17 ou 18. E agora, pela primeira vez, sinto que, tal como comecei o vídeo, a ter a identidade forte, saber quem eu sou, o que é que eu ando aqui a fazer. Pensei em ter um propósito, e no fundo o meu propósito é aquilo que eu gostei e que eu fiz a vida toda. Portanto, o meu propósito sempre foi gerar valor, ajudar as pessoas a melhorar a sua vida nas tecnologias e também nos negócios, embora tenha ainda muita coisa e muita autoridade para criar a nível dos negócios. Eu também estou a tentar criar autoridade a nível dos negócios. E embora tenha muita experiência nos pequenos e médias, não, nas microempresas e um bocadinho nas pequenas, mas queria aumentar ainda mais esse sinto que embora tenha alguma formação superior a nível dos negócios, especialmente tecnológicos, mas preciso de mais arcabouço. E o meu propósito é esse, é trabalhar para gerar valor às outras pessoas nessas áreas, na vida em geral, no lifestyle, nas tecnologias, no empreendedorismo, a negócios, organizações. E então existe um sem número de atividades que posso fazer com esse propósito. O objetivo deste vídeo não é falar sobre isso, mas apenas comemorar os meus 50 anos desta forma e nos anos que me restam, nós nunca sabemos fazer isso. Eu, no fundo, eu tenho feito isso, mas agora vou fazer por mim, à minha maneira, embora não quer dizer que não possa participar em alguns projetos externos, mas a não fazer disso, participar em projetos externos em qualquer, portanto, em 8 ou 10 horas de trabalho, não dedicar as horas quase todas a outras entidades, dedicar quase todas por mim, dentro da minha realidade, ir crescendo passo a passo, etapa por etapa, escada por escada, não querer chegar do 0 ao 100. Eu sei muito bem onde eu estou e eu sei onde é que quero chegar e quero me especializar na escada seguinte, principalmente, mas com olho nas outras, mais próximas. Quando nós estamos a subir muitas escadas, temos que ir pensando na próxima e naquelas mais próximas, mas também nunca tirar o olho na última escada. E ser persistente e consistente, etc. O canal do YouTube eu já tinha o canal do YouTube, mas era como utilizador ou como usuário. Mas este canal também há um ano atrás, um ano e alguns meses, embora não me sinta preparado para ter um canal do YouTube ainda, mas estou a trabalhar de vez em quando. Às vezes fico quase um mês sem publicar nada, outras vezes é todos os dias. Faço umas experiências dentro do tempo que eu tenho. Neste momento o YouTube não é a minha prioridade, faz parte da máquina de marketing que estou a criar.
é praticamente o primeiro ou o segundo. Eu estava presente nas outras redes sociais, mas a nível pessoal principalmente, mas assim a tentar já mostrar algo do propósito que eu tenho é o canal do YouTube, nos outros nem tanto, embora lembro-me que em 2016, antes de vir para o Algarve, não, 2018, em 2018, uns meses antes de começar a pensar vir para o Algarve, em que comecei a tratar disso, eu comecei também a fazer umas publicações lá no Facebook. Fiz lá umas publicações em que já estava em que fiz umas experiências sobre o que eu já queria fazer. Nomeadamente lembro-me que fiz lá umas publicações sobre a vida e sobre que a vida é um jogo. Fiz uma publicação sobre o conhecimento, sobre networking, assim, mas tudo assim, só umas frases soltas e uma foto que terei de algum lado e está lá. Depois disso fiquei muito parado, agora estou aqui a fazer este vídeo dos 50 anos. Sinto que, mesmo que eu viva até aos 80, sinto que já passei aquela fase em que tinha as capacidades todas. Eu gastei as minhas capacidades em coisas que talvez não me tenham beneficiado pessoalmente, para a minha identidade. Eu trabalhava principalmente para pagar as contas, porque depois também, entretanto, casei, também tive filhos, e depois também tinha os afilhados, não é? Que eram os filhos da altura que deixaram de ser. E então é preciso dinheiro todos os meses, e também foi por causa disso. Mas se eu soubesse o que sei hoje, se calhar já tinha feito algumas coisas de outra maneira, mas isso acontece se calhar com toda a gente. Eu tento agora então fazer aquilo que eu queria fazer, sabendo que agora tenho menos tempo. Eu tenho menos tempo, mesmo que seja até aos 80 anos, 5, 6, 7, 8, 30 anos. Então, pelo menos tenho 30 anos Não, pelo menos não. Poderei ter 30 anos pela frente ainda. Quando tinha 40 anos não pensei nisso. Há 10 anos atrás, aí aos 40 anos é que nós devemos pensar agora como eu estou a pensar. Mas pelo que eu vejo, quase toda a gente que tem 40 anos está mais ou menos na vida como eu estava na altura, aos 40. Nós pensamos que somos muito maduros, mas afinal ainda não somos tanto. Mesmo aqueles que se armam em muito maduros, pelo que eu vejo, não. E agora tem que ser, é agora ou nunca. Aos 50 anos é assim. É a idade mais redonda da vida, eu nunca pensei muito nisso. Se calhar ter 60 ou ter 70 podem dizer que é uma idade bonita, não é? 60, 70, 80 e até 90. Vai ficando cada vez mais bonito, mas no fundo aos 50 é que nós temos que pensar na vida de uma forma... É meia idade, mas é daquela meia idade em que temos que pensar, ou é agora ou nunca, já não posso perder mais 10 anos. Não quer dizer que estes 10 anos eu tenha-os perdido, mas dos 20 aos 30 e dos 30 aos 40 perdi. Perdi ali pelo menos 20 anos, que eu poderia ter feito coisas parecidas, menos exageradas, e é assim. A nível de vida pessoal também fiz muitos erros. Não vou falar neste vídeo sobre a vida pessoal, principalmente porque eu só a partir dos 45 é que eu comecei a ter uma vida pessoal. Foi quando eu comecei a dedicar a mim mesmo. Infelizmente a minha vida pessoal a partir dos 23 foi quase inexistente, essa é que é a verdade. Posso ter casado e ter tido um filho e ter tido
os afilhados que agora já não são filhos, eram filhos e agora já não são. Mas não, basicamente as recordações que eu tenho principais é que a vida passou depressa. Lembro-me também da vida pessoal e dos amigos, etc. Mas foi tudo muito pontual. Sobre os amigos, eu sinto. Não quer dizer que eu tenha muitos amigos. Eu também não sou uma pessoa que seja fácil ter amigos, visto que eu tenho. Agora fala-se nos últimos 10 anos, fala-se muito das características das perturbações e transtornos. Eu tenho muitas características de alguns que andam por aí, mas uma das coisas que eu vou fazer é tentar ver o que é que eu tenho. Tenho alguma coisa, tenho algumas dificuldades de comunicação, não consigo nem para a câmara manter o olhar firme, e isso, tenho algumas características de não socializar muito, embora também quando socializo também acho que não tenho assim, tenho alguma empatia, portanto não sou muito pouco empático. Podem considerar que sou pouco empático, mas acho que não sou assim tão pouco. Eu posso não ter aquela facilidade de fazer amigos e de entrar num lugar e ter um certo controle sobre as situações. Eu também sou assim, mas agora também estou mais aberto a tentar. Eu na altura nem queria saber disso. Eu quando tinha 20 anos, eu não conseguia ir ao cinema sozinho, por exemplo, tinha que ir sempre com alguém. Mas nesta fase da minha vida, eu esteja sozinho ou não esteja sozinho, eu já não me preocupo muito com a situação em que eu estou. Não vou dizer que eu quero estar sozinho ou que eu não quero estar sozinho, mas eu respeito a situação em que eu estou. A situação que eu estiver não vai influenciar a minha felicidade. Eu não sou uma pessoa assim muito infeliz, não sou ansiosa, não sou uma pessoa depressiva, também não sou super feliz a toda a hora, sou muito calmo. Não tenho picos muito altos, nem deixo muito, tenho picos ligeiros, em que não oscilo muito, quer esteja sozinho ou esteja acompanhado. Eu consigo estar sempre bem, arranjar uma forma de continuar no meu propósito. Entro em modo de caverna facilmente, se for preciso. Se tiver responsabilidades, eu sou muito responsável. E o meu caráter, ultimamente, quando eu tinha 30 anos e 35, talvez o caráter não tenha sido sempre perfeito, e lamento ter feito certas coisas, embora não tenha feito assim coisas muito erradas, mas podia ter feito melhor. Se fosse agora já não fazia assim tanto. E já vai em 48 minutos. Muito ficou por dizer, não é? Mas basicamente o passado, o presente e o futuro dos meus 50 anos é mais ou menos este. Eu falei sobre as 3 fases da minha vida, que se calhar vai ficar nestas 3 fases até ao fim. Vamos ver. Seja como for, vou avançando mais ou menos nestes prismas, sem entrar assim em muitos detalhes, porque também o tempo já passou depressa e não disse quase nada, que é o... Pois eu, como
eu fui para professor eventualmente para... Eu nunca desejei ser professor, nem formador, nunca foi o meu sonho. Mas ajudou-me bastante agora, porque eu estava-me a despedir, mas lembrei-me que isto aqui é importante. Eu passei 20 anos, mais ou menos, como professor formador, dentro dessas áreas. A nível do objetivo de entrar numa sala e falar para 20 ou 50, nunca me aconteceu para 1000, mas já me aconteceu, por exemplo, para 300 pessoas. Não me sinto... Se eu estiver mal preparado é porque estou mal preparado para falar, mas não me sinto envergonhado nem nada, não é por aí. Porque se calhar estão ali para me ouvir, sinto se calhar mais dificuldade quando estou de igual para igual com 3, 4, 5 pessoas, aí já não é a mesma coisa. Eu sou assim. Mas ser professor fez-me ver a profissão, o que é o que é ajudar as outras pessoas. Eu não vejo ser professor, já teve alturas em que eu era muito autoritário, mas depois houve uma altura, depois também depende da fase da vida em que eu estava, mas a visão que eu tenho agora, que estou mais calmo, estou mesmo muito calmo, é que ser professor é uma profissão muito digna e o principal objetivo é ajudar. Eu não queria ser professor, nunca sonhei ser professor, mas fui. E vou continuar a ser. Uma vez sendo professor uma vez, é-se professor para toda a vida. Empresário a mesma coisa, mas eu quis ser. Eu nunca quis trabalhar para outro. Embora eu tenha acabado por ficar a vida toda a trabalhar para outros, mas com a minha... dentro da... Eu trabalhava em meu nome, não era propriamente num contrato de trabalho, eu não tinha sindicato, nunca tive sindicato, nunca tive regalias de subsídios de trabalhador, de Natal. Este histórico lá está sempre a cair. Nunca tive subsídio de Natal, nem não sei o que os trabalhadores têm. Nunca recebi se ficar um mês ou dois parado, nunca recebi nada da Segurança Social. Portanto, nunca tive nada disso. Porque eu acho também que o Estado acha que aqueles que trabalham para si que são os malandros, os outros é que são que é para defender. Mas era isso, a ser professor vai-me agora ajudar para o meu propósito no futuro, porque eu vou continuar a ser professor de alguma maneira, mentor, entre aspas coach em algumas situações. Eu tenho o meu projeto na minha cabeça, um projeto a nível de propósito, missão e visão, etc., em que eu depois vou fazer várias coisas e tudo com o mesmo propósito. Eu já fiz aí uns vídeos a dizer que a forma de eu trabalhar não é focar só numa coisa, tenho assim umas ideias diferentes. Poderei um dia chegar a essa conclusão, mas eu vou no fundo trabalhar para aquele propósito e depois o que eu fizer é o que tiver que ser. E ter sido professor ajudou-me bastante também e vai-me ajudar bastante também no meu futuro. Eu vou aproveitar tudo o que foi positivo na minha vida para projetar o futuro. E agora aos 50 anos é o estado em que eu estou. Acho que agora vou tentar fazer isso no meu propósito, mas também vou começar a pensar numa segunda fase ou terceira fase da minha vida, que também tem a ver com perpetuar o meu legado, o meu património de alguma forma, nem que seja o património intelectual, para deixar a nível de herança, mas não é herança a nível de herdar uma propriedade ou uma casa ou o que for, é mais profundo que isso, nem que seja intelectualmente, o que eu produzi,
um legado de uma forma genérica para o futuro, em que também deixa alguma coisa para o mundo. Não quer dizer que não tenha deixado nada para o mundo, mas que seja um bocadinho mais vincado. Vou-me preocupar um bocadinho mais com isso. Também não sei se toda a gente que faz 50 anos tem mais ou menos os mesmos pensamentos que eu, mas é mais ou menos este o meu ponto de vista, e é uma forma de eu comemorar o meu aniversário. Eu não sou uma pessoa propriamente de fazer muitas festas. Eu vejo muita gente que nunca faz festas assim especiais, mas aos 50 anos capricha. Eu não, eu escolhi estar como estou agora, estou com quem estou, fui eu que escolhi, e então o meu aniversário é a celebrar aquilo que eu sou neste momento, aquilo que eu fui, mas com aquilo que eu tenho neste momento, com o presente. Eu não vou estar aí a fazer algo que eu não sou, que eu não conquistei, e eu não preciso de comemorar determinadas maneiras para me sentir melhor. Eu sinto-me bem, é como estou, e aquilo que eu quero fazer, o meu propósito, dá-me muita vontade de continuar a viver até onde me deixarem, até onde eu puder. Tenho que agora preocupar-me muito mais com a questão física, que é para aguentar mais, mas isto na vida pode acontecer tudo e mais alguma coisa, até aos melhores preparados. E então temos que estar preparados. Tenho que preparar. A partir de agora temos que começar a pensar em deixar tudo, em passar o legado de alguma forma, de não deixar problemas aos outros, só deixar coisas boas aos outros. E isso, por exemplo, se fosse hoje, se eu fosse desta para outra, hoje ainda deixaria problemas para os outros, ainda não deixaria aquilo que eu quero deixar ainda. Ainda tenho muito de caminhar nesse sentido. E também sinto-me muito bem, uma coisa que era para dizer ao início, mas que me esqueci, aproveito e digo agora. Eu, na minha vida, não vi muita gente que não tenha durado até aos 50 anos, mas quando alguém faleceu antes dos meus conhecidos, das pessoas que cruzaram comigo e que eu soube que faleceram antes dos 50, eu lembro-me de alguns, uns que não foram marcantes para mim, mas que me lembro, não sei porquê, foi marcante naquele ano, e então lembro-me. E há outras pessoas que eu não me lembro, mas são poucas. Portanto, nós estamos numa fase da era, esta era é uma era em que as pessoas vivem. Há pouca gente a respeito. Tenho pena, a sincera pena de quem não tenha conseguido, por alguma razão. Uns por saúde, outros por acidentes. Acontece. Eu consegui. Portanto, é uma coisa que eu fico contente, é que eu consegui. E agora começa uma nova jornada. No meu caso começou agora aos 49, mas os 49 é muito próximo dos 50, mas por acaso começou aos 49, mas poucos meses antes dos 50. Comecei a 100% a trabalhar na próxima fase. Já falava nisso antes, mas fazer alguma coisa nesse objetivo. Eu tive 5 anos a pensar no que eu era, no que eu sou, e para onde é que eu quero ir, e o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava, e organizar as ideias. Agora sinto que tenho as ideias organizadas. Não foi fácil, porque também a minha cabeça tem muita coisa, e então
se calhar a minha cabeça é mais difícil de organizar. Não quer dizer que não haja muitas cabeças por aí que não sejam, que não tenham também muitas ideias, mas a minha tem muitas ideias e é difícil organizar. Então imagina as outras que ainda têm mais que eu. Eu também não sou mais que ninguém, não é? E é isso. Já passou uma hora. Agradeço terem assistido até ao fim. Comentem, curtem, subscrevam o canal. Que eu agora vou continuar a fazer vídeos cada vez melhores, aos poucos. Quando menos esperarem, os vídeos vão estar bons, mas nos próximos tempos vão ser assim, liga a câmera e falo. Mas um dia há de ter assim uma edição e assim algo menos mais organizado, em que chegue aqui e tenha aí um roteiro bem feito e que as coisas saiam mais organizadas. Agora os vídeos são quase todos da minha cabeça e tenho uma maneira de falar, embora mais espontânea, mas se calhar passo menos informação pelo tempo que eu falo. Tenho essa consciência. E já falei em curtir, já falei em comentar, já falei em subscrever ou inscrever e agora falta pedir para partilharem. 50 anos não é para todos, não é todos os dias que se faz 50 anos, é só uma vez na vida. Então partilhem, que é para toda a gente ouvir aqui o meu testemunho, que é para eu, quanto mais pessoas ouvirem o meu testemunho, mais eu vou ter ambições de realizar o meu propósito, para as minhas palavras também não ficarem em vão. Vou agora fazer mais vídeos. Sigam o canal, que é para verem os próximos vídeos. Está aí muita coisa na calha e fui.